Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de junho, pregão em que o Ibovespa fez o que na minha leitura seria o menos provável e reverteu o que ele deveria fazer para reverter a sinalização de queda do pregão de ontem, ainda dentro do retângulo, voltar para cima da máxima do pregão de hoje. E o Ibovespa conseguiu fazer isso, já dando indícios de acontecer isso já na primeira hora de pregão. Dentro do que seria o caminho mais provável, em termos de zigue-zagues, o Ibovespa anulou esse caminho mais provável e reverteu essa probabilidade. Pior no sentido de, em termos de mudou a probabilidade, ou vamos dizer assim, melhor, foi ter vindo para cima da máxima no pregão passado e ainda ter gerado uma sinalização de alta dentro deste pregão, ou seja, volta lá na região que era um nível a ser voltar ali para cima desses fechamentos aqui, que ficou uns 4 pregões fechando praticamente no mesmo nível, voltar para cima desse patamar e agora funcionando como um suporte ali no intraday. Então é algo positivo que o Bovespa fez, mais uma sinalização para ver se sai dessa zona de resistência, 54.300 de novo volta a ser um desafio para o Ibov, só que agora chegando, vamos dizer assim, iniciando um movimento de subida, o que traz a chance de poder romper aqui. É fato que sinais, seja de baixa ou de alta, dentro, a gente já viu aqui alguns sinais nesse sentido de força dentro de uma congestão, eles tornam-se menos relevantes. A semana terminou ainda com alta de 0,5% pela puxada que deu aqui no pregão de hoje e segue ali com 4 semanas subindo devagarzinho ainda dentro desse movimento de baixo, ou seja, por mais que ganhe força aqui para cima, o importante é o Ibovespa gerar sinal de subida acima dos 54.300, ou seja, não voltar mais para baixo dessa região, principalmente 54.100 pontos, já falado em outra videoanálise. PETR4, Petro foi outra que fez a mesma coisa. A ação fechou hoje com alta de 4,84%, mesma coisa no sentido de ela tinha um movimento muito forte para baixo. Eu tinha mencionado que da operação de venda que a gente tinha, ela estava gerando um sinal bem positivo a favor da operação de venda. A região ali dos R$13 ou R$12,90 a R$13 já era um patamar de resistência que não deveria mais nem voltar para testar, e ela já faz isso já na primeira hora de pregão. E aí, quando ganha força e consegue vir ainda fechar acima dos R$13, eu optei pela saída no preço de entrada em 13,11, basicamente saindo com os custos operacionais dessa operação. Sabia que ia acontecer isso, um fechamento em 13,21? Não sabia. Mas o fato é que o que ela fez aqui no pregão de hoje, ela desconfigurou a probabilidade que ela tinha até o pregão de ontem. Então, por isso eu abandonei o barco em termos de operação de venda. Para planejar compra de swing trade nesse papel, o ideal é que essa ação venha trabalhar acima dos 13,44 para buscar a operação, pelo menos entrada ali via gráfico de 60 minutos. A semana terminou a ação com mais 0,3%, ameaçando gerar um topo descendente no gráfico semanal, mas sem confirmar em termos de fechamento, não fechou abaixo dos 12,90. Então, para desmontar essa configuração de que ainda pode vir a confirmar esse topo, ela deveria superar esses 13, primeiramente a região de 13,44 e principalmente 13,59 pelo gráfico semanal. Vale 5 no pregão de hoje, ponto positivo para Vale, primeiramente pelo candle em si, que é um candle de reversão chamado de perfuração, depois de um movimento de baixa, maduro para iniciar um movimento de subida, ela consegue gerar um candle de reversão. Segundo a confirmação desse candle, superação dos 16,73 máxima de hoje. Segundo ponto, não fechou abaixo dos 16,45. Oscilou abaixo, mas não fechou abaixo. Então, segundo ponto positivo em relação a essa ação que veio a oscilar abaixo, mas não fecha abaixo dos 16,45. Continua sendo válido essa região aí de suporte para a Vale 5. Só que para essa ação, trazer alguma sinalização mais positiva, no meu entender, por parte dos compradores, que traga a possibilidade de se trabalhar mais aí na ponta, buscar operações mais na ponta compradora, ideal que volte para cima dos R$17 e aí busque oportunidade de entrada em correções ou movimentações para baixo ou movimentação lateral, seja no G60, principalmente no G60, ali acima dos R$17. Na semana terminou ainda em queda de 4,08%, segue ainda dentro de uma movimentação semelhante a de um pivô de baixa, até oscilou abaixo, mas não fechou abaixo. Reverte essa
começa a reverter essa expectativa de pivô até gerar um fundo no mesmo nível do fundo anterior, se conseguir superar na próxima semana os 17,62. Partindo para os demais papéis, cheguei a recomendar uma compra na Itube 4, se ela conseguisse, depois da primeira, segunda, terceira, enfim, na parte da tarde, se ela conseguisse superar os R$ 34,79. Ou seja, entrada em 34,80. Ela não conseguiu fazer isso, ameaçou gerar um fundo ali para, enfim, a minha expectativa é de pegar aqui, era pegar um fundo para montar um pivô de alta para cima dos R$ 35,00, que é um ponto de resistência para esse papel. Vamos acompanhar no início da próxima semana que ela pode trazer aí numa possível entrada aí na Itube 4, tentando pegar aqui a continuidade de um movimento, de uma nova tendência de alta na ação. BRFS3 também cheguei a recomendar a entrada em 67,52, mas terminou não gerando, também recomendei na parte da tarde. Depois dela ter feito isso aqui, abriu aqui, veio lá embaixo, está no nível de suporte, se der um zoom menos aqui, ó, tá, aqui no diário já dá para ver esse nível de suporte, está nesse nível de suporte. Olhando aqui para uma linha horizontal em cima desse suporte, se gerasse alguma sinalização de alta, até gerou, mas não conseguiu gerar o sinal que eu gostaria, que era superar os 67,51. Então, vou olhar com carinho no início da próxima semana, na segunda-feira, essa possibilidade de entrada, ficando até um pouco mais para uma possível compra na superação, ou seja, daria para fazer essa entrada na superação de 68,02, mas enfim, vou ficar atento no início do próximo pregão, para definição aí do ponto de entrada na BRFS3. Lembrando que essas entradas que eu estou recomendando estão lá publicadas não só dentro do Investmania, mas também na DV Invest, na nossa comunidade lá, que a gente vai manter o contato após a descontinuidade do Investmania no dia 30/6. E para fazer parte da DV Invest, basta acessar esse link que está aparecendo aqui para você agora e clicar lá depois em DV Invest e passar a participar ou seguir a comunidade. Seguindo aqui com os comentários, Nato 3. Seguimos na ponta vendedora na Nato 3. Fato principal, não sair mais perdendo, porque a entrada nessa operação, a entrada dela aconteceu em 27,97, está aqui em 27,02. Então, é um ativo que vai fazendo uma correção mais fraca do que as demais. Muitos ganharam força para cima, ela não ganhou força. Ela está com pivô de baixa no gráfico diário, com a possibilidade de buscar aqui esses fundos anteriores. Mas, de qualquer forma, vamos ficar de olho aí em termos de se superar essa máxima, como é que ela pode acontecer. Enfim, vou estar protegendo o lucro dessa operação de alguma forma. E isso eu vou estar comentando caso eu saia dessa operação, encerre antecipadamente essa operação. Antes mesmo do objetivo, eu vou estar comentando lá junto da DV Invest. Dando sequência, nós temos aqui outro papel que eu selecionei aqui para comentar hoje, IP3. IP3 fez um longo movimento de alta, está em tendência de alta no gráfico semanal, no mensal, no diário, faz aqui uma correção. Se ela conseguir, próximo pregão, superar a máxima do pregão de hoje, daria para arriscar uma compra em cima dessa ação a favor da tendência. A correção em relação a todo esse movimento de subida não é tão satisfatória em termos de tempo, preço e tempo, mas devido a estar bem alinhada para cima, é um papel que pode simplesmente continuar subindo aí sem tanta resistência pela frente. BVMF3. BVMF3 no pregão de hoje, ela que vinha ali com a possibilidade de respeitar essa região aqui de resistência em torno de 11,60, já veio fechar acima, até dos 11,65. Então, iniciou um movimento de subida, com um desafio muito importante pela frente na faixa dos 11,90 a R$12, mas é um papel que está dentro de uma característica de movimento de subida e daria para se arriscar também alguma coisa pelo gráfico de 60 minutos, dependendo do que ela montar no início da próxima semana, para arriscar alguma compra aí nessa ação, com stop logicamente mais curto pelo gráfico intraday. Também estarei de olho, é uma ação que vai ficar no radar aí na próxima semana. CTIP 3 perdeu uma congestão que ela tinha aqui, não fez nova mínima, conseguiu ganhar força e vai revertendo esse candle aqui, ó, já fechou até acima da máxima dele. Então, um ponto positivo, está em cima de toda a região de resistência, não conseguiu fechar acima, mas é um papel que também chama atenção para a próxima semana em termos de planejamento de compra, principalmente utilizando
estratégia de correção trabalhando em cima dessa região aqui de suporte, não voltando mais para baixo dessa região de suporte, em torno de R$ 33,65, por volta desse valor. E para um perfil mais arrojado, PECAR 4 também, papel para se monitorar no início da próxima semana. Se conseguir, por exemplo, fechar uma hora de pregão para cima de 77,92 a R$ 78, traz a possibilidade aqui de arriscar uma compra contra a tendência com stop abaixo dos R$ 77. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um excelente final de semana e até o próximo pregão ou a nossa próxima videoanálise.